Sou dos irmãos com a paz do Senhor. Vou cantar um hino. Faz tempo que não cantei mais esse hino. Depois uma pequena reflexão em cima do que eu estou cantando. Ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja estiver, ele vem. Se debaixo das águas procurar se esconder, não adianta nada. Estás fazendo escondido entre o povo, não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus ele sempre te vê. Sempre as grandes rochas procurar se esconder, seu olhar como tochas estão sempre a te ver. Sempre as grandes nuvens procurar se esconder, tudo será inútil, porque tudo Deus é. Deus está dentro, como chama de fogo. O que estás fazendo escondido entre o povo? Não se pode esconder na presença de Deus, porque dos altos céus ele tudo Deus é. Sempre as grandes rochas procurar se esconder, seu olhar como tocha estão sempre a te ver. Sempre as grandes nuvens procurar se esconder, tudo será inútil, porque tudo Deus é. Deus está vendo, como chama de fogo. O que estás fazendo escondido entre o povo? Não se pode esconder na presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus é. A Bíblia diz que Moisés, nos seus 40 anos, estava em Midian,
pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. E lá no deserto, entre os arbustos, apareceu um fenômeno, um fogo ardendo entre os arbustos, entre as sarças. As sarças é a planta do deserto, e era frequentemente, dava essas tempestades, e caía um raio em cima daquela sarça, e pegava fogo e limpava tudo, depois brotava de novo. Mas ali foi diferente. Veio o fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés pensou assim, eu vou lá mais perto para ver esse fenômeno. E quando ele chega perto, uma voz do Senhor, do anjo do Senhor, diz a Bíblia. No meio da sarça, diz assim, não te chegues para cá, Moisés. Moisés, Moisés, não te chegues para cá, mais perto. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meu Deus, só aí já dá uma pregação. Moisés tinha saído do Egito, fugido, e tinha matado um egípcio, mas tinha resquício desde a sua mente até a planta dos seus pés, porque ainda estava com um calçado egípcio. Não carregamos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, tudo pertence a Deus. Se Ele quer nos dar o mundo, Ele dá. Se Ele nos quer uma chupanda, Ele nos dá. Deixa aqui essa parte. Deus surpreende Moisés quando nunca que ele imaginou que Deus teria um projeto na sua vida. Ele já estava com 80 anos. 40 anos quando ele deixou o Egito, ficou 40 anos de silêncio de Deus. Talvez você está passando uma crise existencial, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e pensa que Deus te esqueceu. Deus está vendo, como chama de fogo. O que estás fazendo? Aí no teu quarto, no meio do povo, às vezes as pessoas estão no meio de uma multidão, mas a crise existencial diz que ele está sozinho. Estás com as sandálias nos pés, se grudando em alguma coisa que te prende para fazer a obra de Deus, e depois Deus vai falando com Moisés, vai falando, e ele querendo se esquivar, e Deus deu testemunho de que Deus precisava dele. A Bíblia fala também que José, ele espera 20 anos lá na prisão. Vê que seus irmãos se enganaram, os seus irmãos enganaram ele, venderam, foi para casa de Potifar, fica uma temporada ali, e depois fica mais uma temporada na prisão. Deus revela o sonho do copeiro, Deus revela o sonho do padeiro, e leva mais 2 anos para aquilo que ele pediu para o copeiro. Lembra-te de mim quando se cumprir os vereditos dos teus sonhos, e você estiver perante o rei, lembra-te de mim. E o copeiro, aquela hora, Deus disse, olha, avisa o reizinho aí, ó, que lá na prisão está meu servo José. Deus deu um sonho para o rei, e o rei esquece do sonho. E chamou todo mundo para que interpretasse. Ele disse, Macredo, não existe homem no mundo que vai interpretar um sonho que você não sabe nem o que sonhou. É provocação. Mas o copeiro disse, não, lá na prisão,
Tem um. Tem um que recebe a revelação dos deuses. Paulo, no capítulo 27 de Atos, ele é levado prisioneiro para Roma, em uma grande embarcação, se não me foge a mente, eu acho que são 296 almas, pessoas, não é um naviozinho pequeno não. E dão com uma grande tempestade, chamada vento Aeroquilão, e já o 14º dia. Primeiro eles vaziam a comida, carga pesada, depois eles mesmos destroem o mastro, o navio fica levinho, as coisas pesadas, e lança tudo no mar. Paulo vai para o porão do Brasil, do navio, e vai orar. E Deus fala com ele. E eles, varões e irmãos, já é o 14º dia, convém que nós comamos, porque o navio vai se perder. Mas nenhuma das almas que estão aqui vão perecer. Porque essa noite, presta atenção, essa noite de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo falando, não temas. Importa que se perca o navio, mas nenhum de vocês perecerá. Irmãos, às vezes nós se agarramos em coisas mínimas. Uma vez um menino pega assim, enfia a mãozinha dele dentro de um vidro e enche de bala, o máximo de bala que ele pode. Quando ele quer tirar, tranca no vidro. E a mãe disse, solta filho, solta as balas e tira a mão. Não, mas eu quero a bala agora. Não tinha entendimento. Aí o pai dele veio, meu filho, tá aqui, o pai tem dinheiro, vai lá, compra 1 quilo de bala para ti, mas solta as balas. Porque se quebrar o vidro, vai machucar o menino. Não, eu quero a bala agora, eu quero isso aqui agora, eu quero, mas não abre as mãos. Às vezes nós queremos segurar a nossa vida, presta atenção, cocadinha. Eu já apanhei, eu já entrei nesse engodo. Como alguém que quer segurar água na mão. E quanto mais aperta, mais água escorre pelos seus dedos. Quando ele viu, passou-se a cega, findou o verão e não somos salvos. Porque Deus permitiu. Aí você pode dizer, porque Deus, eu não jogo. Parece que eu atirei pedra na cruz. Parece que eu tenho praga de madrinha. Parece que eu sou um pedófilo de Jesus Cristo. Tanta coisa ruim que vem em cima de mim. Nada dá certo. Você já não brigou com Deus assim? Você já não deu um xingão nele? Um incrédulo passa ali, meu Deus do céu, bebe, Deus se destrui, e eu estou aqui. Já não pensou na tua cabeça assim? O que eu estou fazendo lá, aquele pastor? E ore, nada acontece. Deus tinha um propósito, 2 propósitos naquele naufrágio. Talvez nós precisamos de um naufrágio para bater de um certo lugar que nós não conhecemos, e aí nós vamos entender o projeto de Deus. Uma enfermidade, uma perda, um divórcio, uma morte, uma separação, um raio que os partam, uma decepção com o pastor aqui, e aí eu tenho que ir para outro lugar, porque aqui eles me amarram, eles me prendem, eles me seguram, não, deixa quieto. 2 propósitos. Primeiro, pela salvação daquelas almas que estavam ali naquela ilha. Primeiro propósito. Segundo propósito, quando Paulo sai lá de Jerusalém, que ele foi preso, o dono do navio, o capitão do navio, ele tem uma carta que era apresentada para César.
que Paulo era um prisioneiro. Só que quando ele chegou lá, a carta sumiu no mar. Não tem carta de apresentação? Não. Como prisioneiro, não. Então, cidadão livre, quem é que? Paulo tinha o poder de oratória, convenceu o Compro-Sul lá, e ele teve uma prisão domiciliar, ficou 2 anos em Roma, estabeleceu uma igreja lá. Mais um exemplo, Jacó. Jacó, ele mentiu para o pai, enganou o irmão e mentiu para o pai. Porque é uma mentira. Mas até que justificou, porque ele queria herdar o direito de primogenitura, mas queria do jeitinho dele. Meu irmão, se Deus te tem um chamado na tua vida para ser um pastor, calma. Um presbítero, missionário, uma pregadora, uma cantora, calma. Não minta não use o plano B. Alguma coisa que vai prejudicar a tua família, ou teu pastor, ou teu irmão, deixa Deus trabalhar. Só que Jacó foi precipitado. Ganhou o direito de primogenitura e o direito da bênção. Seu irmão não quis. Às vezes a gente começa a meter uma besteira dessa, né? E o seu irmão julgou de morte ele. A hora que o pai descer as cansas, ou descer a sepultura, tu vai perder 2 num dia só. E a própria mãe de Jacó disse: meu filho, foge, vai para a terra de Labão, teu parente. Porque eu não quero perder dor no dia só. O teu pai porque morre de morte natural, que já está velhinho, e teu irmão porque vai te matar. E aí percoa ele também, porque aí se acaba a família. Jacó deita o cabelo. Pega um pouquinho de pão, um pouquinho de água. Anoiteceu. E ele pega uma pedra no meio do deserto, porque lá não é noite escura como aqui, lá fica sempre uma penumbrazinha, dá de viajar a noite inteira se quiser, olhando o horizonte. Ele pega uma pedra, descansa, deita. Ele tem um sonho de anjos de Deus, de uma escada que desce dos céus até a terra, e anjos de Deus subindo e descendo. E Deus fala com Jacó, lá no topo da escada. E ele se acorda, apavorado. Ele disse: este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus ou a porta dos céus. Tremendo. E aí olhou para o céu e disse: ó Senhor, se realmente eu sou teu servo, e que tu vais me guardar, tu vais me guiar todos os dias da minha vida, presta atenção. Eu vou ser o teu servo. Eu vou te servir todos os dias da minha vida, e tudo quanto eu ganhar, certamente eu lhe darei o dízimo. Naquele tempo não existia lei, mas ele aprendeu de seu pai Abraão, seu avô. Entende? Seu avô Abraão. A lei da reciprocidade. E Deus esteve com Jacó todos os dias da sua vida. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus ou a porta do céu. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Deus está vendo como chamas de fogo o que estás fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. Amém? Às vezes olhamos para cá, olhamos para lá, não vemos ninguém. Mas se olhar para cima, ai, ai, ai. Eu podia continuar mais uma meia hora, mas só essa parte para você entender. Deus te abençoe.